Fala Sucesso para mais a continuação que esse tem mostrado para você descobrir quem você é. Não para que você coloque isso como um elemento de idolatria. Não. Ele é para você compreender melhor o seu propósito. Se você sabendo quem você é, fica mais fácil para você conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. Então o que está sendo falado nesses treinamentos, nessa explicação, é para que você entenda quem você é e como que você pode melhorar. Porque muitas vezes você está estagnado, você tem muitos sonhos, faz muito projeto e não chega a lugar nenhum. Ou tem muito projeto e consegue destruir tudo de uma hora para outra. Então olha o tema de hoje. O que acontece quando o elemento ar se mistura ao temperamento colérico? Uau! E o colérico, a gente tem que entender, olha que impressionante isso, do trigo ao joio. Por que do trigo ao joio? Você vai entender isso. Primeiro a gente vai colocar aqui, ó, o vento que alimenta o fogo. Porque aqui muitas vezes você tem fogo, você está ali colérico e gera chamas. Ou o que transforma em tempestade. O elemento ar no temperamento colérico é o sopro que impulsiona a vontade, a mente que planeja e a força que realiza. Uau! Esse sou eu, Glória, eu sou colérico, eu tenho meu lado colérico. Agora eu quero ver se você vai manter com essa ideia. Aqui o ar não é a brisa suave do sanguíneo, nem a névoa reflexiva do melancólico. Ele é o vento impetuoso que carrega faíscas, capaz de movimentar montanhas. E é justamente o lado colérico que abre o vento, que abre o mar, divide o mar. Ou devastá-las também, ele tem o poder de destruí-las. Quando em harmonia, o colérico de ar é líder, ele é criador, ele é realizador, é o cara que realiza, é o cara que fala assim, vamos fazer e vamos fazer. Mas quando desequilibrado, basta uma fagulha de fogo para causar uma explosão. Você conhece pessoa assim? A pessoa é tranquila, não sei o que, tá ali, uma faísquinha, algo que ele não planejou, ele fala assim, não, vamos viajar. Meu pai era desse jeito. Mas quando desequilibrado, basta uma fagulha do fogo para causar uma explosão. E se a emoção, a água, o atinge profundamente, ele se retrai. E essa retração se transforma em um tsunami emocional. O que significa isso? O que é um tsunami? Quando a pessoa é um ar, e aí ele está ali, você fez alguma coisa com a pessoa que ele é um colérico cheio de ar. Você faz uma coisa que ele não gosta, ele se retrai, mas ele é vingativo. O que acontece com o tsunami? O que aconteceu no tsunami? Eu tive lá em 2019, na Tailândia, e no hotel que nós ficamos, foi justamente aquele hotel que teve aquela filmagem. A água retraiu. E lá eles mostraram que é muito longe o lugar que retraiu. Mas por que ele retraiu? Porque ele estava gerando energia para vir destruir tudo. É o que acontece muitas vezes com o colérico. Ele é um tsunami. Ele retrai, guarda rancor. É a pessoa muitas vezes que tem capacidade de tirar a vida de outra pessoa. Esse é o colérico. O colérico ele tem um poder de construir, de liderança, mas ele tem um poder que, ao mesmo tempo que ele está lá em cima, a sua energia está lá em cima, ele consegue perder toda a energia de uma hora para outra. É a pessoa que começa na empresa arrebentando, no outro mês ele está meio querendo desistir. Esse é o lado colérico. Então a gente tem que entender quem é o colérico. O ar colérico, a força que move. Nossa, tá aí fácil. O colérico é movido por ideias e resultados. Então você quer conquistar um colérico? Se você ficar só com promessa, você perdeu ele. Ele gosta de resultado. Eu tenho o meu lado colérico. Exemplo, toda empresa que eu tive um grande resultado inicial, eu bombei. Deus me fez. E aí quando fica lá 2, 3 meses sem resultado nenhum, todo mundo tem seu lado colérico e fala, não, eu tenho que me sustentar. Não, mas você tem que ter fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé, mas eu tenho razão. Se o que você me prometeu em 3 meses não deu resultado, então acho que já deu por aqui. E aí você tem que aprender a dizer não também. Então você está falando para mim insistir, Gladys? Não, tem hora que você tem que ser colérico. Você tem que ter o bom senso de falar, esse lugar aqui não é para mim. Deu certo para outro, mas não deu para mim. Quando o ar manifesta nele, ele se torna um estrategista nato, com clareza mental,
foco e energia para transformar a visão em realidade. Esse é o colérico. Ele tem o poder de transformar visão em realidade. Sua mente é rápida, seu raciocínio é cortante, sua presença é dominante. Ele é o dominador. Ele sabe ali, é ele que manda. Ele sabe onde ele está, ele sabe para onde vai. Ele sabe também quando vai ficar. E ele sabe dizer não. Esse é o colérico. Sua mente é rápida, seu raciocínio é constante, sua presença é dominante. Possui um dom natural para liderar, motivar e inspirar. É aquele que entra no ambiente e imediatamente muda o ritmo das coisas. Ele é o DJ. É o líder. É o que sabe tocar. Muitas vezes ele não gosta daquela música, mas ele sabe tocar aquela música porque ele sabe conquistar quem está do seu lado. Ele abre mão muitas vezes dos seus desejos para que os desejos dos outros sejam realizados. E o dele também. Tudo em prol de um objetivo. Claro, ele sabe onde ele quer chegar. Você conhece pessoa assim? Você já foi assim? O colérico de ar organiza o caos, mobiliza pessoas e cria caminhos onde ninguém ousou andar. Ele é o cara visionário. Ele é o bandeirante. Ele abre caminho que ninguém nunca foi. Esse é o colérico. Você precisa ter o seu momento colérico. Se você, como eu falei no anterior, existem pessoas que ficam muito retraídas, melancólicas. Então nessa hora você tem que ter um lado colérico. Fazer o seu lado, dizer não. Porque muitas vezes as pessoas melancólicas, elas, não, eu faço. Tem medo de dizer não, tem medo de magoar, não dá. Ou o sanguíneo também tem esse negócio de não querer desagradar, porque ele quer tanta aceitação, e aí ele fala, não, eu não posso dizer não, porque senão eu perco a amizade. Não dá. Não consigo, não me vejo fazendo isso. O colérico organiza o caos. É o vento que gira as hélices da ação humana. Ele é o helicóptero. Colérico, literalmente. Enquanto o sanguíneo é o ar da vela, esse aqui é o helicóptero que gira. Literalmente é isso. Ele gosta de movimento, ele gosta de velocidade. Ele não gosta de pessoas lentas. Não imagina que o colérico gosta de pessoas emocionais. Não, ele é racional direto. Ele falou, não adianta eu chorar aqui agora. Se você for chorar para um colérico cheio de ar, você está perdendo seu tempo. O vento vai passar, vai secar suas lágrimas e ainda vai te deixar frustrado. Muitas vezes é um marido que vive chorando para a mulher, porque você não me ama, você não me quer. Vai adiantar? Conquista. Aí muitas vezes fica remoendo o mesmo assunto. Aí fica falando, o colérico não gosta disso. Ele é prático. Já deu, acabou e pronto. Aí você vai falar muitas vezes com um colérico, um sanguíneo quase colérico, acabou, aí você vai perder tudo. Aí você começa porque você tem a autoestima de aceitação negativa, e aí tem um ápice da rejeição. Pessoa rejeitada tende a querer conquistar outra pessoa, para depois de conquistar, perde ela. Então, é o escravo emocional. Não mendigue amor. Conquiste. Como é que faz para conquistar um colérico? Resultado. Ele olha para você e fala, tá tendo resultado, tá fazendo, tá acontecendo, olha, ela é boa. É assim que funciona. O colérico pode ver o resultado em você. Não você chorando. Chorar não vai adiantar nada pro colérico. Vamos lá agora, lado positivo, olha aí, agora você vai falar, eu sou colérico. O vento que impulsiona, então ele é o helicóptero, então praticamente ele é ação e ele faz o próprio vento. Inteligente, destemido e prático, como eu disse. Então, a sua inteligência chega a ser o seu defeito, porque tudo para ele é prático. Aí a pessoa, porque eu tô passando necessidade, aí ele olha, ele só fica pensando assim, tá passando necessidade por que é? Porque se estivesse trabalhando o que tinha que trabalhar, tava ganhando dinheiro. Você conhece pessoas assim, você falou assim, sou eu. Esse é o pensamento do colérico. É pro lado positivo. Patrão, eu tô passando necessidade. Eu falei, se ele tivesse vindo e tivesse feito o que o fulano fez, ele tinha sido promovido. E aí ele fica calado, e muitas vezes não demonstra, não chora. Aí a pessoa fala, poxa, que insensível. E aí muitas vezes você acha que o colérico é insensível. Não, ele é prático. Ele gosta de resultado. Ele gosta de colocar lá na frente. E se você é uma pessoa estagnada e que tem essas atitudes, você está matando. Colérico, ele se dá bem com o colérico? Dá. Porque o colérico, quando entende outro colérico, o problema é que um dominante com o outro pode dar faísca. Então,
Qual é o lado do... Quem se dá bem com o colérico? Muitas vezes é um sanguíneo, porque ele sabe levar o colérico. Ele tem um lado colérico, então ele sabe, poxa aí, chefão, como é que você tá? E aí, bate umas metas ali, e aí ele, o que você quer? Cada dia mais doce. Quebra o colérico. Eu já tive alguns amigos coléricos e eu sei como que fazer isso. Eu tive discípulos coléricos também. Capaz de unir pessoas em torno de uma causa. Esse é o colérico. O colérico ele não tem muita emoção, ele fala e parece que ele movimenta. As pessoas acreditam no que ele fala. Visionário, ousado, incansável quando acredita em algo. Esse é o colérico. Quase sempre são os grandes líderes religiosos, têm o seu lado colérico. Por quê? Porque eles não têm tanta emoção, eles têm mais a paixão pelo processo, pelo objetivo. Nem sempre pelo processo. O processo é algo que ele tem que colocar para chegar no objetivo principal. Possui um raciocínio rápido e mente analítica. Então, ele já começa a analisar e rápido. Vê soluções onde outros veem problemas. Uau! Se você é uma pessoa que só vê problema, então você não é colérico. Mas não tem solução. Mas tem aquela coisa. O mundo, muitas vezes, pode transformar você. Você já foi, muitas vezes, uma pessoa que era positiva, mas devido a tantos erros que você cometeu, você vai começando a ficar meio reticente. Falando, não, já postei nisso, já perdi dinheiro naquilo, e acreditei em fulano, e não deu certo. Então, existe uma explicação por trás disso. Inspira confiança e conduz multidões com firmeza e propósito. É você? No seu estado mais elevado, o colérico de ar é o vento que faz germinar o trigo. Uau! Ele faz qualquer semente nascer. Ele traz o vento, traz umidade e faz aquele solo se tornar fértil. No seu estado, aquele que sopra a motivação certa na hora exata, que transforma ideias em resultados e que usa sua energia para edificar e multiplicar. E agora a gente vai para o lado que você fala, não sou eu. Lado negativo do ar colérico. A tempestade que destrói. Ao mesmo tempo que ele é um vento que leva, ele pode ser a hélice do helicóptero que vai para virar uma lâmina. Mas quando a vaidade, a dor ou a impaciência o dominam, o ar colérico perde leveza e se torna tempestade destrutiva. Uau! Aqui o que destrói o colérico se chama orgulho, precede a queda. E a gente tem um exemplo de ar colérico. Se você acredita em Lúcifer, mas Lúcifer não tem na Bíblia, não sei o quê, mas colocando na situação de Sode, que é o chamado Parradês, que é a questão mística, se você acreditar, é o exemplo de Lúcifer. Ele era o ar colérico, literalmente colérico. Basta uma faísca de fogo, uma provocação, uma injustiça, uma lembrança dolorosa para gerar uma explosão emocional. Torna-se impulsivos, duros e implacáveis. Eles dão uma vaca para não entrar na guerra, mas dão uma boiada para não sair dela. Esse é o colérico. O colérico ele é o tipo do cara, bate na minha cara, mas não bate na cara de quem eu amo. É o cara que compra a briga do melhor amigo, morre no lugar do amigo. Esse é o colérico. É o cara que muitas vezes é o juiz que está ali, que não gosta da injustiça e paga o preço quando ele está na sua questão positiva. Então ele não gosta da injustiça. É o cara que vai lá e dinheiro nenhum compra ele. Esse é o lado bom. Ele não é facilmente corrompido. Então a corrupção não atrai ele. Não é dinheiro que atrai ele. Ele gosta das coisas certas e corretas. O alvo dele, mas também se ele vai para o crime, aí ninguém segura ele. Então o ar colérico no crime é já que eu matei um, eu posso matar outro. Já que eu já estou preso mesmo, nada me impede de ser preso por outro motivo. Uau! É o ápice do positivo e negativo. Guardam mágoas profundas e dificilmente perdoam. O vento pode até se acalmar, mas a memória do estrago permanece. Você conhece pessoas assim? Quando feridos, retrai-se em silêncio, mas em silêncio se acumula, transformando-se em um tsunami emocional capaz de devastar relações e projetos. É o tipo do cara que está na empresa ali, que fala uma coisa ali que não gostou, é da injustiça, porque fulano ali... Eu já tive meus momentos coléricos.
Muitos. Eu sou um colérico que... E eu falei assim, Senhor, mas aí você vai aprendendo a dominar. Como é que vai fazendo isso? Você vai dominando e passando a se tornar um pouco mais analítico, mais fleumático. Fala assim, anda devagar, porque já tive pressa. Canta essa música. Podem alternar entre a grande motivação e o desânimo coletivo, inspirando e depois desestruturando os mesmos que lideravam. É o tipo do cara que fala assim, não, muitas vezes é um pastor que está numa igreja, dividiu, fala, essa igreja aqui está cheia de problema e consegue levar todo mundo para outra. Ele desmotiva, ele tem o poder de transformar aquele grupo ou de uma empresa que fala mal do patrão e o patrão é o melhor. Aí anos depois ele fala, esse patrão é um ladrão, ele ganha sozinho e ele consegue montar uma empresa e levar todo mundo para outra empresa. Então, é o cara que muitas vezes se coloca como sócio e ele te rouba a sua empresa. No lado negativo. Mas também esse mesmo colérico, sendo bem tratado, sendo bem... Porque muitas vezes há pessoas que são injustiçadas. Não é? Também não vou... a pessoa saiu porque saiu. Não. Tem um porquê. Ou foi mal remunerado e o patrão maltratado, o patrão só deixava tudo nas costas dela, ela era o chefe da casa. Então, nesse caso, o patrão merece ter perdido. Pasmem, estou te falando para você pensar. Em seu orgulho, podem querer dominar, competir ou provar que estão certos a qualquer custo. Então, dificilmente eles assumem que estão corretos. No campo espiritual, oscilam entre ser trigo, fértil, ou joio, sufocante, dependendo de como sopram seus ventos internos. Lembra que eu te falei? Ele é o trigo que multiplica, que alimenta, mas ele pode se tornar joio. E aí ele começa a poluir todo mundo que está ao seu redor. Até mesmo o dono da empresa. Esse mercado está muito difícil. Muitas vezes você tem um filho desse jeito. Como é que trata isso? Muitas vezes mostrando para ele a realidade do mundo. Mostrando para ele como é a realidade. Mostrando uma dificuldade. Eu lembro uma vez que meu pai me levou na roça e eu reclamava no começo cebola. Gente, depois que eu passei, vi que é fome. Eu respeitei a comida de um jeito que nunca respeitei antes. Muitas vezes você fica com dozinha de mostrar para o seu filho, cuidado, porque é melhor ele viver isso para entender que tem valor quando é novo do que quando é velho, porque aí quando está velho ele não tem mais você. Tomara que você viva muito. Síntese, o caminho da moderação. O desafio de ar colérico é transformar o vento da dominação em vento de sabedoria. Então esse é você ter a ponderância. É bom ser colérico? Ótimo. Se você não tem o lado colérico, você não faz. Jesus foi colérico porque ele teve que momento, ele repreendia no momento certo. Ele tinha que ser colérico. Se eu quiser, o Senhor está dizendo que eu vai ficar até quando eu volte? Aí olha a resposta de Jesus, se eu quiser que você viva até que eu volte, o que tem tudo a ver com isso? Eu não consigo imaginar Jesus falando isso sorrindo. Ele teve que ter o lado colérico. E quando ele repreende Pedro, ele foi colérico um pouquinho. Então ele sabia quem ele era. Aprender que o mesmo ar que acende o fogo pode também refrescar a alma. Quando reconhece seus limites e purifica suas intenções, ele deixa de ser furacão que constrói e se torna brisa que guia os navegantes. O perdão é sua libertação. E o principal, se auto-perdoar, se perdoar. A humildade e sua fortaleza. É algo que tem que estar introjetado em sua alma. E o equilíbrio, sua verdadeira vitória. Quando o colérico de ar domina seu próprio vento, ele se torna o sopro divino que edifica, cura e transforma um líder iluminado, cuja força não vem da folha, mas do espírito que sopra onde quer que seja. E aí, vamos dar um exemplo? Olha um exemplo prático aqui. Quem é um exemplo de colérico, cheio de ar? Paulo, do Novo Testamento. Racional, argumentador, incansável. Ele fazia, e viajava, e não era um cara que ficava esperando, não. Ele lá fala, corro não como aventura, combato não como batendo no ar. Então ele era um cara que sabia fazer. Ar mais colérico, pensa rápido, age com propósito e transforma ideias em missão. Paulo foi. Outro, Daniel. Aparentemente, você acha, Daniel, ele era sábio,
disciplinado e ousado diante dos reis. Porque ele tinha ousadia. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Isso aqui, ele resolveu, acabou. Eu sou colérico nesse momento aqui, ó. Para a palavra de Deus, ninguém vai me fazer voltar a comer. Entrou. Intelecto e firmeza unidos, mente afiada e coração decidido. Isso era Daniel. Agora você vai falar, eu sou Daniel também. E no próximo agora a gente vai falar o que acontece quando o elemento ar se mistura ao temperamento fleumático. Uau! O vento que observa e o ar que se torna calmaria. Uau! Então, até o próximo vídeo.